Boa tarde. Estamos aqui para mais um programa Equilíbrio. Agora são 16h05. Queremos agradecer mais uma vez a Everaldo, a todos que têm colaborado para esse programa acontecer, todas as quintas. Queria também deixar aqui um alô e falar que hoje, essa quinta-feira, vocês não terão a presença física do nosso Colin. Colin teve que resolver umas pendências, umas coisas, e aí não pôde estar presente hoje, mas nas próximos programas ele vai estar aqui. Mas hoje nós estamos aqui com a convidada especial, Maiana. Eu vou apresentar ela daqui a pouquinho. Para quem está a primeira vez assistindo o programa, eu sou Meise Brasil, sou neuropsicóloga, tenho estado todas as quintas-feiras aqui com Colin, falando um pouco sobre equilíbrio. Colin é de Nova Zelândia, ele tem mais ou menos 25 anos aqui no Brasil, é fundador do Instituto Impérola IM Brasil, e ele tem estado aqui passando um pouquinho do aprendizado, né, sobre o equilíbrio. O IM Brasil e o Instituto Impérola veio para o Brasil com um aprendizado pelo Colin de algo riquíssimo, né? Eu mesmo tenho 5 anos participando do IM Brasil, coisas que eu tinha ainda assim, não tinha resposta na faculdade, e respostas foram surgindo durante todo esse aprendizado desses 5 anos no IM Brasil, algo fantástico, né? O IM Brasil hoje, o Instituto Impérola, funciona na Pituba, né? Hoje ele não pôde, como eu falei, não pôde estar presente, né? E eu queria apresentar para vocês agora a nossa convidada especial, Maiana. Boa tarde, Maiana. Boa tarde, Meise. Muito grata pelo convite. Eu agradeço a oportunidade dada pela Rádio ABC para a gente estar aqui enquanto Impérola e IM Brasil, compartilhando assuntos que podem mudar a vida das pessoas. Assim como mudou a sua, também mudou a minha. Eu faço parte do Impérola e do IM Brasil há mais de 8 anos, né, quase 9. E por conta de fazer parte dos estudos e de ter a minha vida melhorada, eu comecei então a buscar transmitir o conhecimento apreendido nessa abordagem que faz a gente mais consciente sobre a vida, mais consciente sobre a interação com o planeta, mais consciente sobre desenvolvimento pessoal. Então, trouxe essa abordagem e, junto com o Colin, a gente começou a oferecer esses esclarecimentos para as mulheres grávidas, os casais, né? Então, com isso, a gente já tem até o projeto dentro do Impérola, que é o Dando à Luz, que acontece com palestras que são online e às vezes também são presenciais. Então, a gente tem esse compromisso, né, de estar promovendo o desenvolvimento humano a partir dessas conversas como a que se tem aqui na rádio, né, falando sobre equilíbrio. Sim, e tem outros cursos também, né, Maiana, lá que a gente quer também deixar aqui, a gente quer deixar o nosso contato para quem tiver interesse de se aprofundar também, como a gente teve esse interesse de estar cada vez mais entendendo mais sobre desenvolvimento humano. Quem tiver interesse, entrar em contato no 99163-4435 e o outro, Maiana. E também através do 99261-3752. E dentre esses cursos que têm acontecido, sendo promovidos pelo Impérola, a gente tem o curso da Equilibrium Technique, que costuma ser um workshop que acontece durante um dia, em que então a gente aprende ferramentas para, na vida prática mesmo, promover equilíbrio emocional, mental, energético. Existe o outro curso também que acontece, que é o de atenção plena, que teve recentemente acontecendo na Unifax. Tem o Dando à Luz, que eu já comentei. Existem também outros cursos que aparecem com uma certa regularidade, como 4 Faces da Humanidade, Ecologia para o Bem-Estar.
E assim, quem tiver interesse em saber mais, pode entrar em contato por esses telefones e também pelo e-mail, porque a gente tem o e-mail do Impérola, que é contato@imperola com N de navio.com. E o outro e-mail é caminho, que soletra EMIN, @gmail.com. Ok. Então vamos lá, né? Toda quinta-feira a gente tem falado muito sobre a questão de polaridades. Tudo na natureza é composto de duas polaridades. Eu vou fazer um breve resumo, porque depois Maiana vai falar para vocês a importância do equilíbrio, já que o nosso programa é sobre equilíbrio, né? Tudo na natureza tem polaridades. Se a gente for ver, a gente começar a falar, a gente vê pessoas baixas, vê pessoas altas, vê pessoas magras, vê pessoas mais gordinhas, claro, escuro, e aí por diante, né? Então, e as polaridades, como a gente já falou aqui, elas podem ser positivas ou negativas. Mas essa questão de dizer que existem polaridades positivas e negativas, não quer dizer que uma é ruim ou outra é boa. Quer dizer, sim, que a polaridade, quando ela é positiva, né, ela quer dizer que ela é ativa, firme, focada. Já a negativa quer passar para você que é uma polaridade mais passiva, mais receptiva, mais tranquila. Mas todas duas são importantes, tanto uma como outra. E aí é que está a questão do equilíbrio. A gente está percebendo, procurando perceber a todo momento como nós estamos a nível corpo, mente, emoções, se a gente está equilibrando as polaridades, né? Tem momentos que a gente está bem mais ansiosa, mais nervosa, ou tem momentos que a gente fica mais calma. Mas o interessante é a gente perceber esses momentos e a gente manter o equilíbrio das duas polaridades, ok? Logo, a importância, né, da gente estar, como o Colin já falou aqui, eu também queria retornar à questão da importância de vocês fazerem uma lista, né, vendo ou sentindo, né, para você que tem deficiência visual, você poderá ir sentindo as coisas e percebendo se ela tem uma polaridade mais positiva ou negativa. Para quem não tem deficiência visual, a gente sugere que façam uma lista, de um lado, polaridades positivas e outro lado, polaridade negativa. E aí você vai, durante suas observações, você vai escrevendo de um lado uma, de outro outra. Ok? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Maiana vai começar a colocar, já que eu fiz já um resumo do que a gente vem falando sobre polaridades, ela vai, então, iniciar a questão da importância de equilíbrio na gestação. É muito interessante esse assunto das polaridades, porque ele é base para a gente se entender melhor na vida, né? E também entender melhor o outro, compreender também o fluxo dos acontecimentos. Então, normalmente, assim, quando eu estou em processo de acompanhando alguma mulher que está gestando, vira e mexe, elas comentam sobre: Maiana, eu não consigo mais fazer as coisas como antes. Eu não tenho mais aquela mesma agilidade que eu tinha. Então, é importante. Aí o que elas percebem? Que elas precisam mudar o ritmo com que elas faziam as atividades de antes. Então, caminhar simplesmente, sem estar grávida, poderia acontecer num certo ritmo. Aí, uma vez que a gravidez se instala, a barriga cresce, ela começa a sentir que precisa redimensionar a velocidade com que ela caminha. Algumas mulheres fazem isso de modo natural. Outras ainda resistem a esse, digamos assim, a essa condição que é imposta, visto que está grávida e a gravidez só vai acabar quando o bebê der sinais de nascer.
Então, vira e mexe, a gente tem momentos na vida em que a gente precisa aprender o que é apropriado. Porque quando você está lidando com polaridades, é natural você ter um momento em que você está ativa, acordada, disposta, normalmente, quando você começa o dia. E aí tem um momento em que é a hora de ficar mais relaxada, mais passiva, mais quieta, e que tem a ver com se preparando para dormir. Aí, quando você encontra uma pessoa, diga aí mesmo, você que trabalha no consultório atendendo Sim. pessoas que vivem problemas de insônia. Sim, demais. A questão de insônia é muito comum e também até acontece em gestantes. Então, o que a gente está vendo? Quando é a hora do cérebro desligar, do corpo se acalmar, a pessoa se mantém desperta. Então, ela não está, de alguma forma, conseguindo lidar com as polaridades. Porque durante o dia, a gente tem o sol, a gente tem a claridade, a tendência é a gente ter uma polaridade positiva, estar mais ativa, acordada, disposta. À noite, pela natureza do que é a noite, o sol se recolhe, aí a gente tem um momento mais, assim, era para ter, né? O fato da gente viver em cidade grande, capital, no caso Salvador, a gente às vezes não tem muito isso, mas no interior já fica mais fácil de perceber. É momento de se recolher, as pessoas vão para suas casas, vão ter os seus momentos com suas famílias, e então vão se preparar para quê? Para dormir. Então é um momento de caminhando na direção de quietude. Certo. E aí, quando isso não acontece, a gente tem o quê? Um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio às vezes aparece como insônia. E hoje, né, Maiana, a gente pode estar vendo isso direto, porque o mundo está altamente acelerado, né? Tem até a questão da síndrome do pensamento acelerado, né? Então, quando chega no consultório, pessoas que estão tendo insônia, como você falou, né? A gente recomenda que a partir das 5 horas da tarde comece a diminuir o ritmo, comece a fazer atividades mais que venham desacelerar, né? A gente até aqui também já falou sobre algumas atividades, algumas ferramentas que a gente tem para desacelerar o cérebro, porque precisa. Então, fazer uma caminhada, fazer uma respiração, tudo isso você tem colocado, né? E a gente vê a resposta imediata no consultório quando as pessoas começam a fazer isso. E até eu brinco assim em palestras em outros lugares, né? Que o pessoal fala assim, vem cá, e existe mesmo esse negócio de horário para dormir, que homem tem que dormir mais, mulher tem que dormir menos, porque toda hora sai uma novidade, né? Na mídia, né? Sobre pesquisa, tem que dormir mais, dormir menos. Aí eu digo assim, olha, vamos para a lei natural. O pessoal do interior acompanha muito bem essa lei natural, né? E eu também procuro acompanhar. O horário de começar a recolher, a diminuir, é quando começa a escurecer. Não tem horário para dormir certo ou errado. Tem o horário que você começa a diminuir todo esse processo, começa a ficar mais lento, porque inclusive tem a diminuição do cortisol, e aí vai, né? Os próprios hormônios, devido à luz do sol, então é tudo natural. Se a gente for pelas leis naturais, que é uma das coisas que o Instituto Impérola e o M Brasil, né, se fundamenta muito nas leis naturais. Então não tem muito grelos, né? Foi aí que eu falei no início da importância de que eu agradeço a esse estudo do Instituto Impérola e o M Brasil, porque eu comecei a ver que atualmente se complica tanto, né? E as leis naturais são tão simples, né? Como você colocou, vai tirar, porque as frutas ficam sem gosto, né? A alimentação, as frutas, as coisas amadurecem de forma forçada, né? E as pessoas vão o tempo todo forçando, botando agrotóxico e outras questões para que isso possa tirar as frutas antes do normal. Se a gente for pelo natural, as árvores se enchem de frutas. A árvore do interior, que você tem ali para tirar no tempo certo, elas ficam cada dia mais floridas né? E aí vai. Eu creio que, como você falou, isso acontece na gestação também, né? A gente estava tendo um papo
antes, né, da rádio ficar online, que foi justamente dentro dessa direção. Mas aí tem uma conversa que a gente teve antes, porque, de novo falando com relação ao que é apropriado durante a gestação, a gente precisa, de alguma forma, como o Meise estava dizendo, se apropriar um pouco mais do fluxo natural que acontece na natureza, né? O fluxo natural da natureza ficou redundante, mas são leis das quais a gente não tem como escapar. Então, se antigamente a gente tinha uma fruta que chegava na estação daquela fruta, a gente tinha um pouco mais de contato com o ciclo daquela árvore, de certo modo. Então, pessoas que vivem no interior, eu cresci no interior, então a gente percebia que existe um movimento que se dá em termos de estação dentro do planeta. A gente está dentro desse planeta. Então, existem momentos para coisas. Assim como a gente estava falando mais cedo, o momento de acordar, o momento de dormir. Conforme o que é apropriado, você se posiciona. Então, quando a gente pensa em gestação, a gente está lidando com um tempo que precisa para que o bebê se forme, para que ele seja constituído, para que ele seja nutrido, né? E não apenas de alimentos físicos, sólidos, mas também de alimentos mais sutis, como as sensações que as mães têm, os pensamentos, né? As vivências, as imagens que ela deixa entrar pela sua retina. Então, tudo isso, todos esses, digamos assim, alimentos mais sutis fazem parte dessa nutrição. Então, à medida que a gente vai tendo percepção do tempo da fruta, do tempo da gestação, do tempo de dormir, do tempo de acordar, a gente, de alguma forma, vai entrando mais em contato com esse fluxo natural que existe, no qual a gente está inserido e não tem escapatória. Porque, diga aí, Meise, por um acaso o sol vai nascer na hora que eu determino? De jeito nenhum. Vai se pôr na hora que eu penso? Também não. Então, a gente está dentro de um contexto, né? E aí um bebê que está dentro de um contexto, que é o contexto uterino, ele tem a necessidade de estar ali pelo tempo que ele precisa, digamos Sim. assim, né? E aí a gente estava comentando sobre essa coisa do tempo da fruta amadurecer, porque a fruta ela não cai do pé quando ela não está pronta, né? Sim, sim. Então a gente precisa ter paciência, que aí é algo que a gente vai conversar um pouco mais adiante, para entender o tempo de uma gestação. Mas isso é um assunto para depois do nosso intervalo. Sim. E aí você vê, né, com a importância dessa questão da natureza, né, que a gente vira e mexe e volta para a natureza, né, mas não tem como não falar, né, que hoje a gente fala que as crianças estão com carência de natureza, né, porque na natureza é que eles vão acompanhar o crescimento natural das coisas e vão entender isso aí. Para quando chegar no período de gestação, eu digo, poxa, isso deveria ser dado na escola, né? Desde dos primeiros passos, a pessoa não só se preparar no momento de gestação, porque se a gente se prepara antes, tem todo esse desenvolvimento pessoal, desde a hora que a gente nasce, né? Isso que é evolução, né? A gente fala tanto de evolução tecnológica, mas a verdadeira evolução é você ver o normal, o natural se desenvolvendo, né? E aí você pega e vê uma criança, hoje, as crianças com carência de natureza, por isso você vê tanta criança, hoje não tem muito o que discutir nesse sentido, porque os pais muitas vezes estão sem entender, por que o jovem hoje não consegue esperar? Né? Por que hoje uma criança não consegue esperar? Se ele dentro da barriga da mãe, desde pequeno, e principalmente na hora da gestação, a mãe fica com tanta ansiedade, tanta vontade que ele saia logo, né? Querendo que ele saia antes do tempo. Não é isso, Maiana? Muitas vezes. E aí é que entra o processo de educando-se, para entender que tudo tem um tempo e que nada é à toa nesse sentido, de quando a gente segue fluxos naturais. Mas eu fiquei pensando sobre a importância
de começar a exercitar os momentos de pausa para compreender um pouco mais o ritmo das coisas, né? E um dos momentos que a gente vive de pausa natural é quando, por exemplo, a gente tem a passada da noite para o dia, quando a gente tem a aurora, e a passada do dia para a noite, que é quando a gente tem, então, o crepúsculo, né? Então, esses dois momentos são momentos em que você pode estar percebendo que existe uma pausa entre a mudança de uma polaridade para outra. Então, a gente tem a mudança do dia, que é de polaridade positiva, para a noite, que é de polaridade negativa. Mas essa pausa que acontece no meio, na hora do pôr do sol, que tantas pessoas também percebem como é especial estar em pausa nesse momento, apreciando o sol, as cores que o céu assume depois que o sol se põe. Então, ter o hábito de pausar nesse momento e, de repente, abrir espaço na sua vida, abrir espaço nas suas emoções, nos seus sentimentos, para apreciar a condição em que nós estamos, o planeta que a gente vive, a vida que tem, a oportunidade que está tendo, no caso de mulheres grávidas, de gestar uma nova vida. Então, criar esse momento de pausa pode fazer a diferença para o restante do seu dia. E se você cria uma regularidade nisso, pode fazer a diferença na sua semana. Com certeza. Com certeza. E isso que a gente mais está precisando hoje no mundo tão acelerado, né, Maiana? Com certeza. E é interessante a gente entender que tem um momento da movimentação e a gente precisa abrir espaço, porque o movimento está muito intenso, para a pausa, para a mudança em direção, então, de tranquilidade e paz. E agora, falando em pausa, né? A gente vai ter um momento de pausa agora com o nosso comercial, né? Aproveitem esse momento para uma pausa e ouvindo essa música maravilhosa, né? Tá bom? Até já já. Estamos apresentando pela Web Rádio ABC, programa Equilíbrio. Continue ligado.
16h42. Estamos de volta aqui no programa Equilíbrio. Ficamos muito felizes com tanta audiência, né, Maiana? Está vendo? O Equilíbrio cada vez está conquistando cada vez mais o público. Mas é isso aí, a nossa intenção é ajudá-los cada vez mais. E como toda quinta-feira a gente retorna, e ao nosso retorno a gente fala sobre a importância da qualidade para o equilíbrio. Não é isso aí, Maiana? Sim, Meise. Então, quando a gente pensa sobre qualidade, vira e mexe, a gente não está muito consciente que existe uma busca por qualidade que é inerente a ser humano. Então, quando a gente vai fazer uma compra no mercado e escolhe uma fruta, ninguém escolhe a fruta podre para levar. Você procura a melhor fruta, aquela que você viu que está mais vistosa ou mais tenra ao toque, que você percebe que é aquela que você vê qualidade. Então, a gente está o tempo inteiro buscando por qualidade. A gente não aceita que haja como é que eu posso dizer assim, um distrato na nossa direção, sim, que não tenha qualidade. Porque qualidade de respeito deve estar presente nas interações, consideração, compreensão, não julgamento. Então, essas qualidades permeiam a nossa vida e, às vezes, a gente não percebe o quão fundamentais elas são. E, de fato, para a gente poder avançar, é acumulando, digamos assim, um pouco mais de cada uma dessas qualidades que a gente percebe que faz a diferença. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que é impaciente, você deve notar que, ao exercitar mais paciência na sua vida, a sua vida melhora. Sim, sim. E você melhora enquanto pessoa também. Então, é base para vida, é base para desenvolvimento pessoal, é base para melhoramento. Sim. E eu lembro de Colin, quando ele conversa, né, fala sobre qualidades para a gente, porque a gente frequenta um estudo com ele, que inclusive quem quiser aprofundar, é só procurar por mais informações. E assim entrar, no caso, em contato para ter acesso aos estudos do EMA em Brasil. Então, quando ele comenta com a gente sobre qualidade, ele dá o exemplo de quando uma pessoa está, assim, morreu, né? Está no enterro, ela está morta. Então, ela não está mais lá, talvez, né? Fato é que no enterro daquela pessoa, as pessoas não estão lá falando, fulano de tal era uma pessoa incrível porque tinha uma TV plasma gigante, o carro do ano, ou, sabe, uma casa maravilhosa. As pessoas vão lá para falar das qualidades que aquela pessoa trouxe e cresceu, essa é a palavra, cresceu, sim, ao longo da vida. Então vai dizer, como ela era bondosa, como ela era caridosa, ou paciente, ou cuidadosa, ou compreensiva, ou era uma pessoa alegre. Então, as pessoas vão ressaltar as qualidades que aquela pessoa demonstrou nas suas relações interpessoais. Sim. Então, é realmente base para você se tornar uma pessoa melhor, para você ser lembrada depois, inclusive, da sua partida. Com certeza, aí tem qualidades que a gente sabe que a gente vai adquirindo desde o nascimento, né? Com a questão dos nossos pais, as pessoas que o ambiente, as pessoas que a gente convive, e outras qualidades a gente tem que ancorá-las, a gente tem que estar buscando trazer, né? Se você quer ter coragem, você não vai ficar baixar a cabeça ou falar muito, né? Tem que ser postura de coragem, né? É muito interessante esse ponto que Meise coloca, porque assim, a gente precisa mudar para que aquela determinada qualidade seja possível. Mesmo que você não tenha a qualidade ainda, que você não se sinta preenchido por ela, mas o ato de agir como se ela existisse pode fazer ela existir. Sim. Os atos heróicos, né, no geral, não estão preenchidos de coragem. A pessoa faz porque ela precisa fazer, ela não tem, digamos assim, outra alternativa, então ela se enche daquilo que é necessário, que aparece então como coragem. Mais uma vez, a gente para analisar a questão da importância disso nas escolas também, né? Porque eu tenho batido tanto nas escolas, porque hoje está tendo uma necessidade dessa revisão da educação, né? E aí a gente vê
A importância de você estar desenvolvendo qualidade, ancorando qualidade, e não apenas aprendendo qualidade quando muitas vezes é aprendido na escola. Qualidade, de exemplo de qualidade, aí a pessoa, mas não sente a qualidade. A importância da gente aprender qualidade, sentindo as qualidades, certo? Então, a gente vai, como a gente está falando da qualidade e falamos sobre a gestação, sim, o equilíbrio na gestação, a gente pensou em uma qualidade que é fundamental na gestação, sabendo que todo programa a gente coloca que uma qualidade, ela sempre vive em rede, ela sempre precisa de outras qualidades, né? Sim. Vai uma precisando da outra. Quando a gente fala coragem precisa de disposição e aí vai, né? E então a gente trouxe a questão da paciência. Isso. E a gente pensou em paciência porque, infelizmente, a gente está num tempo em que as pessoas estão um pouco distantes do ritmo das coisas. Então, paciência para acontecer, ela precisa que a gente perceba o tempo que está envolvido com cada coisa. Então, à medida que a gente tem mais clareza sobre esse tempo, a gente pode dar chance de paciência aparecer. Mas, além disso, pensando em termos de gestação mesmo, para que paciência fique mais próximo de uma pessoa, é necessário trabalhar em cima de compreensão. Sim. Então, quando você compreende o que está acontecendo, compreende o curso dos acontecimentos, ou compreende a situação de uma pessoa quando ela vem falar com você e às vezes ela não foi cuidadosa, enfim, quando você começa a exercitar a compreensão, você tem a chance de desenvolver paciência. Pensando no aspecto de rede, paciência não existe sem compreensão. Com certeza. Assim também como paciência não existe sem respeito. E vira e mexe, quando a gente encontra uma mulher grávida, comumente ela tem um parceiro, né? Algumas mulheres, claro, têm a vontade de ser mães e assumem uma gestação independente. Mas, mesmo assim, elas vão interagir com outras pessoas. Mas, no caso de casal, vira e mexe, a gente precisa estar percebendo o quão fundamental é o uso da qualidade e respeito. Porque o fato da mulher engravidar coloca ela numa situação que, até ela sendo gestação de primeira vez, né, sendo a primeira gestação, até ela mesmo não sabe o que é esse estado grávido. Aí, muitas vezes, quando ela interage com alguém, esse alguém que seja um companheiro ou uma pessoa muito próxima, às vezes essa pessoa não respeita a mudança que está acontecendo ou o descompasso que está acontecendo. A pessoa não está muito encaixada em si mesma, está com uma barriga enorme, um quadril que está largando, um pé que está inchado, uma coluna que dói. Então, tem uma série de sintomas que são naturais na gestação e que, às vezes, trazem um pouco de impaciência ou fragilidade, a depender de quem seja essa pessoa, né? E aí o outro que está nesse convívio precisa entender, precisa compreender o fato, respeitar a situação, facilitar, né? E ter paciência, consequentemente, né? Então, paciência é uma qualidade que demanda da gente muito exercício. Ela não vai aparecer só porque a gente quer. Ela exige da gente exercício de outras qualidades para que, então, ela seja possível. E aí a gente vê também algumas ferramentas que você queria que você deixasse aqui, algumas ferramentas, né, para que a pessoa pudesse ancorar um pouco uma forma de ancorar paciência na gestação. Como você falou, a música, não é isso? Colocar a música, a gente antes do programa, a gente estava conversando aqui, né, que não adianta também você apenas usar ferramentas se você não está ali no equilíbrio. Mais uma vez, voltando ao equilíbrio. E aí eu coloquei que uma das ferramentas para você adquirir essa paciência é você dar uma pausa, ficar ouvindo uma música, né? Que a gente recomenda muito para a gestação, não é isso, Maiana? Sim. A gente estava comentando também sobre a importância das sensações que uma gestante tem. Por isso que a gente entrou nos estímulos com a música. Porque a música ela vai, de alguma forma, trazer uma sensação para essa gestante
e, consequentemente, essa sensação vai ser repassada para o bebê. Então, hoje em dia, tem algumas vertentes que falam sobre estimulando a inteligência do bebê a partir do ventre, com o uso de música e outras abordagens que agora eu não tenho, de fato, conhecimento, mas envolve, às vezes, toque, estimulação mesmo na barriga, assim, com toques suaves. A autonomia é um dos nomes dessa estimulação, e tem também, enfim, o uso de músicas como as orquestras, né, as músicas de Bach e Beethoven, enfim, aquelas sinfonias que dizem que então desenvolve a inteligência. Se por um lado a gente pode fazer esse tipo de estímulo, por outro, a gente percebe que aquilo que a gente vivencia vai ter um impacto nesse bebê que está em formação. Sim, sim. Então, essas sensações que as mulheres grávidas têm são importantes para trazer para elas uma gestação mais saudável, mais tranquila e, claro, entendendo um pouco mais de paciência se elas estão mais, digamos, como é que eu posso dizer assim, se elas estão acessando mais tranquilidade. Então, uma ferramenta tem a ver com isso, de escutar música. Tem uma outra ferramenta que é a respiração, que é muito simples essa respiração. Ela é uma respiração que promove centramento e que você pode fazer pela boca. Então, você inspira pela boca e também expira pela boca. E à medida que você vai expirando, é como se você quisesse se trazer exatamente para o ponto da sua barriga, um pouquinho acima do umbigo. Então, você vai, a cada expiração, se sentindo, por exemplo, na região da cabeça. Aí inspira também pela boca, expira novamente pela boca, se traz para a região do pescoço, e assim vai para a região do peito. E você só para de respirar, no sentido de usando somente a boca para inspirar e expirar, quando você chegar lá, nessa região, logo acima do umbigo. E que, curiosamente, é onde os bebês ficam, né? Mas isso é uma conversa para um estudo mais profundo, quem se interessar. Sim. Então, à medida que você faz essa respiração, você vai se colocando mais centrada, mais tendo, como é que eu posso dizer assim, abrindo espaço para que mais de tranquilidade possa te acessar, mais de compreensão e, consequentemente, mais de paciência. Então, é um exercício. E esse tipo de prática, você pode fazer todas as vezes que você se sentir um pouco ou chateada, ou confusa, ou em alguma situação em que você precise de um pouco mais de paz, ou de tranquilidade, ou mesmo centro, quando a gente precisa de centro para tomar uma atitude. Então, essa é uma respiração que vale muito a pena ser feita, independente, inclusive, de gestantes. Com certeza. Porque se você está ouvindo e não é uma gestante, pode fazer uso, sim. Essa é uma respiração fantástica. Ok, outra ferramenta também, né, que é o contato direto com a natureza, né, durante toda a gestação e na nossa vida em geral. A gente tem que ter esse contato com a natureza, né, tirar esses momentos para poder fazer uma caminhada, aproveitando, parando para olhar o mar, né. A gente tem uma orla tão linda, coisas tão bonitas aqui em Salvador, né. A gente tem que estar o tempo todo olhando, sentindo, o tempo inteiro. A gente tem esse contato com a natureza, com todo esse processo, tá? É a recomendação que a gente... Tudo. Leis da natureza, né? O máximo possível. Seja as crianças, seja todos nós, precisamos desse contato com a natureza. Então, chegar a pausa, eu recomendo que a nossa pausa seja com a natureza. Okay? E assim, a gente está chegando a mais um fim do programa, né? Agradecer a todos, agradecer a Everaldo, aqui a Rádio ABC, né? Mandar um abraço aí para Colin, né? Que o próximo ele estará aqui conosco, certo? Agradecer a Maiana e mais uma vez deixar os nossos contatos. Quem tiver mais interesse de conhecer mais sobre o estudo, que é fantástico e riquíssimo, que entre em contato. Maiana vai passar agora todos os contatos, o site, os e-mails, tudo que ela tem aí para passar para vocês. Tá? Um grande abraço e até a próxima.
Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando assuntos que podem fazer a diferença nas nossas vidas. Para quem tem interesse em aprofundar nos estudos do EME Brasil e conhecer os cursos do Impérola, mais uma vez entre em contato pelos telefones 719-9261-3752, repetindo, 99261-3752, ou pelo 99163-4435, repetindo também, 99163-4435. Aguardamos o contato de quem se interessar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda.